Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa atividade da Casa Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre mais um tema à luz do Espiritismo, do Evangelho deixado por Jesus, para nos orientar nessa caminhada rumo à nossa evolução e progresso espiritual. Eu que agradeço a casa pela oportunidade de conversar com todos vocês. Então vamos, antes de iniciarmos a nossa conversa da noite de hoje, ler uma mensagem a fim de nos harmonizarmos, aguardar mais alguns companheiros que chegam para acompanhar a nossa transmissão. A mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Irradia a claridade da tua fé, através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Então, pessoal, com essa mensagem de Joana de Ângeles, eu vos convido a fazermos a nossa prece para iniciarmos a nossa conversa, nosso diálogo da noite de hoje. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, a fim de facilitar a concentração. Pai de infinita luz, só queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade que sempre nos concede de termos acesso aos teus ensinamentos, de podermos encontrar em ti consolo e a orientação necessária para seguirmos em frente, para superarmos as dificuldades que surgem em nosso caminho e para cada vez mais fortalecer a nossa fé. Que a tua divina misericórdia, Pai, o teu amor, envolva cada um de nós, cada um dos corações, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que se encontram enfermos, cada um dos lares, Senhor. Que o teu amor se faça presente em nossas vidas. Obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, então, dando início ao nosso diálogo de hoje, eu peço que, se o áudio falhar um pouco ou a transmissão, peço que me avisem. Nós vamos conversar um pouco, primeiro, aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach, colaboro com as atividades do Centro Espírita Nosso Lar e hoje estou aqui colaborando com essa atividade da Casa Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus e agradeço imensamente essa oportunidade de diálogo sobre esse assunto à luz da doutrina espírita. Então, nosso tema de hoje é o Espiritismo e a construção de um mundo melhor. Nos conta o Livro dos Espíritos que Deus, o Espírito e a matéria constituem um princípio de tudo. Ou seja, tudo que nos envolve, esses três elementos se encontram presentes. Deus em sua inteligência suprema, o Espírito e a matéria que nos circunda e que também auxilia esse Espírito nessa jornada rumo à nossa evolução. Nos contam também os estudos científicos, geológicos e biológicos que o nosso planeta ele se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos e que só há mais ou menos 300 mil anos atrás surgiu a espécie que mais se aproxima do Homo sapiens,
Então percebam que toda essa lacuna temporal houve uma preparação divina para que o planeta estivesse possibilitado, com todas as ferramentas, com todo o ambiente propício para receber a humanidade. Mas então percebam que Deus, trabalhou incansavelmente, manipulando, desenvolvendo todos os elementos necessários, químicos, físicos, biológicos, ajustando a atmosfera do planeta, os vegetais, para que pudesse receber a espécie humana. Então, o trabalho divino ele é incansável, ele foi paciente, ele foi minucioso, para que pudéssemos ter essa oportunidade de habitar esse planeta, que nos concede também todo o auxílio e ferramentas necessárias para o nosso progresso espiritual. Nos conta também o Livro dos Espíritos que existe um elemento, o fluido universal, que se encontra presente na nossa atmosfera, que se encontra presente em tudo. Ele está presente em todos os elementos que imaginarmos em nossas vidas. E ele serve justamente de intermediário entre o espírito e a matéria, para que possamos habitar um corpo material. Nós, enquanto espíritos eternos, espíritos em evolução, nós precisamos que esse fluido universal ele sofra essa manipulação, que ele participe desse processo de ligação, para que tenhamos essa capacidade de ligação material. Então percebam que, como nos diz, Deus, o Espírito e a matéria estão presentes em tudo. Mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ela nos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nesse momento os Espíritos nos esclarecem que toda a origem de tudo está presente em Deus. Inclusive nós. Nós somos seres que nos originamos de Deus, essa partícula divina. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. É como se fôssemos fazer um teste de DNA, aquele teste iria acusar que todos nós somos filhos de Deus, porque nós temos esse gene divino dentro de nós, já que ele é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então, seguindo nessa linha, também nos conta a literatura espírita que o espírito é justamente a individualização do princípio inteligente. Então, quando nós percebemos que o espírito ele precisa fazer essa ligação com o fluido universal, que é uma substância que está presente em tudo, e que ele é a individualização desse princípio inteligente, nós percebemos que o espírito, ao se individualizar, ele tem um progresso, ele tem uma origem e tem um fim a atingir, que é justamente essa inteligência suprema divina. Nós nos originamos dele e temos o destino de retornar a ele. Como nos esclarece Leon Denis, toda essa nossa passagem, todo esse rumo de evolução que vamos sofrer ao longo da nossa jornada, vai nos fazer ter contato com todos esses elementos que fazem parte do nosso planeta. Então, Leon Denis nos diz que na planta a inteligência dormita, no animal ela sonha e só no homem ela acorda. Então, nós somos um princípio inteligente, nós somos esse princípio inteligente individualizado, mas que contém em seus elementos de ligação material todos os elementos que fazem parte do universo, todos os outros elementos, inclusive os do reino vegetal e os do reino mineral. Então, pegando como exemplo aqui, se nós somos essa individualização da inteligência suprema que é Deus, somos esse princípio inteligente que foi individualizado rumo a esse progresso para desenvolver uma grande inteligência. Lógico que nós não vamos nos comparar a Deus, mas Ele é o nosso maior parâmetro, como foi dito. Nós nos originamos da sua inteligência e temos como fim buscar nos equiparar ao máximo a todas as suas divindades, a todos os seus bons atributos. Então, se pegarmos como exemplo uma semente de uma árvore frutífera, aquela semente ela vai dar origem a uma árvore
E essa árvore, por sua vez, vai dar origem a frutos que possuem aquela mesma semente que originou aquela árvore. Então, o nosso progresso, o nosso caminho de evolução, ele é semelhante a isso. Nós temos essa centelha divina. Certa vez houve um palestrante comentar sobre aquela frase que eu acho que é de conhecimento da maioria, de uma música que diz que um dia todos nós seremos anjos. E ele sabiamente nos alertou de que nós já somos anjos. Porque se você, pegando novamente o exemplo das árvores, se você quer colher laranjas, você não tem como plantar manga. E vice-versa. Se você quer colher laranjas, você tem que plantar laranjas. Se você quer colher mangas, você tem que plantar mangas. Então, se o nosso destino é nos tornarmos espíritos puros, é nos tornarmos anjos, essa semente ela já dormita dentro de nós. Lá, como diz Leon Denis, ela já está presente em nossas vidas. Então, o que acontece é justamente como nós vamos cuidar dessa semente divina que nós carregamos. Como nós vamos nos portar diante dessa jornada espiritual para atingirmos esse estágio de espíritos puros. E é nesse sentido que Allan Kardec questiona aos espíritos se todos os espíritos passam pela fileira do mal. E os espíritos sabiamente respondem que não, que os espíritos eles não passam necessariamente pela fileira do mal, mas pela da ignorância. Porque nós, em dado momento, em determinados momentos da nossa jornada, nós somos ignorantes no sentido de que não temos a percepção correta do que acontece em nossa vida. E Deus, em sua suprema sabedoria, Ele nos demonstra e nos dotou do livre-arbítrio. Ele nos deixou livre para as nossas escolhas. Por isso, muitas vezes, deixamos que essa ignorância ela se sobreponha à nossa individualidade, ao nosso instinto divino da consciência tranquila. E deixamos que orgulhos e vaidades se sobreponham a isso. Por isso, não é que sejamos maus, mas apenas não temos o conhecimento necessário e isso nos coloca numa situação de ignorância. O mesmo Livro dos Espíritos que já vemos discutindo, ele nos diz que Deus criou a todos nós simples e ignorantes. Simples no sentido de que não somos dotados, fomos criados sem vaidades, sem orgulhos, totalmente simples. E ignorantes no sentido de que ainda não sabíamos distinguir o bem e o mal. E é justamente aí que inicia essa nossa caminhada, essa nossa busca através das nossas escolhas que o livre-arbítrio nos permite e através das nossas experiências que vamos nos deparar nas diferentes encarnações que teremos. Então é nesse sentido que aos poucos vamos avançando e saindo desse estágio de ignorância, passando a perceber, essa situação ela me faz bem, essa situação ela me faz mal. Eu devo agir de uma outra forma para não mais me sentir mal, para não mais me machucar e nem machucar aquele que está ao nosso redor. E é isso justamente que também nos faz diferentes dos animais irracionais, que agem única e exclusivamente pelo instinto e pelo impulso. Então nós, muitas vezes, até nos equiparamos a esses pequenos animais, a esses animais que coabitam conosco no nosso planeta, porque também nós agimos por impulso, em momentos de raiva, em momentos de ignorância. Ignorância no sentido de não sabermos distinguir a melhor forma de agir. De nos fecharmos a outras sugestões, de nos fecharmos às outras oportunidades e colocarmos à frente de tudo o orgulho e o egoísmo que ainda carregamos. Então, por isso, essa nossa busca em sairmos da ignorância nos faz desenvolvermos a nossa razão. A razão que nos ajudará a ponderar várias vezes se a minha atitude é correta. Se a minha atitude ela vai fazer bem, não só a mim, mas também àqueles que me rodeiam, àqueles que fazem parte da minha vida. E é justamente nessa caminhada de escolhas, nessa caminhada de tropeços, nessa caminhada de aprendizado,
que nós estamos colocando em prática, que nós estamos vivenciando a lei do progresso. Que Jesus, que os Espíritos nos esclarecem na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso, é justamente que faz com que o homem desenvolva o intelectual, que ele sai lá daquele estágio de ignorância e passa a aprender a distinguir o bem do mal, que é quando eu começo a ponderar através da minha razão as minhas atitudes. E percebam que essa lei do progresso é apresentada a todos nós, pelo Livro dos Espíritos, como uma lei divina. Ou seja, ela é uma lei inevitável. Todos nós estamos sujeitos a ela. E ela não está sujeita aos nossos caprichos ou às nossas vontades. O que é que eu estou querendo dizer? Que não temos como manipular a lei do progresso. Que não temos como querer modificar conforme as nossas conveniências. Por mais que a gente lute, por mais que a gente resista, por mais que deixemos que as nossas paixões, que a nossa ignorância fale mais alto, uma hora a lei do progresso ela vai se impor. Uma hora eu vou passar por uma situação que vai fazer com que eu acorde, que vai fazer com que eu perceba que está na hora de mudar a minha postura, que está na hora de eu fazer diferente. E não estamos impedidos disso. Deus ele já sabia que todos nós iríamos passar por esse tipo de situação. Por isso Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas não aquele consolo que vai nos eximir da dor, que vai nos eximir do aprendizado, mas aquele consolo que esclarece, se passarmos a aplicar toda essa doutrina em nossa jornada. E muitas vezes Jesus também nos deixou claro que não importa o quanto erramos, que não importa as atitudes que já tivemos, Ele sempre está de braços abertos a nos receber e sempre nos dá a oportunidade de fazer diferente. O que Ele pede de nós é o comprometimento. O que Ele pede de nós é que possamos dar o primeiro passo para sair desse estágio de ignorância, para que possamos nos aproximar dEle. E isso fica bem claro quando Jesus, quando esteve conosco aqui no planeta Terra, apresentou a parábola de Zaqueu, da mulher adúltera, do filho pródigo. Todos tiveram uma segunda chance, sem julgamentos, sem críticas, porque dentro deles nasceu aquela centelha divina que carregamos. Ela cresceu, ela começou a germinar e dar frutos. Ela começou a fazer-nos modificar a sua postura até então. E Deus os recebeu de braços abertos, dando a eles a oportunidade, dando a eles essa bênção de poder se aproximar em atitudes e em palavras, fazendo diferente, buscando reparar os erros cometidos através de novas atitudes. Então, a lei do progresso, ela justamente permite à humanidade a se melhorar. E percebam que esse progresso ele vai se dar em várias maneiras. Através do progresso intelectual, através do progresso moral. E quando começamos a analisar a história da humanidade, nós percebemos que o progresso da alma, ele praticamente anda lado a lado com o progresso da humanidade. Infelizmente, a maioria de nós prioriza o progresso intelectual, porque o progresso intelectual ele satisfaz de uma maneira mais rápida os nossos anseios materiais. Ele nos satisfaz através do nosso orgulho e a vaidade, porque muitas vezes nos dota de poder e esquecemos do progresso moral. Mas percebam que, como eu disse, a lei do progresso ela se impõe. Em alguns momentos, Deus faz com que aconteçam coisas que nos faz olhar para aquele lado moral que está esquecido, onde eu tenho que desenvolver amor, caridade, fraternidade, piedade, companheirismo. E a situação que estamos vivendo há 2 anos é um grande exemplo disso, que ela nos mostrou que tínhamos que mudar a nossa postura em várias situações, que o nosso progresso moral ele estava esquecido e que precisávamos
fazer com que ele avançasse, assim como nós fizemos o progresso intelectual avançar em vários pontos. Então, Emmanuel tem uma mensagem bem interessante que ele chama de supercultura, onde ele demonstra justamente isso, que foi feito ao longo da nossa jornada um uso inadequado da nossa inteligência. As paisagens elas se modificaram conforme a evolução humana, que saiu lá daquele habitat extremamente selvagem e começou a constituir cidades, começou a se organizar em grupos, em civilizações. A Revolução Industrial ela trouxe o aprimoramento industrial, de equipamentos, de máquinas, mas Emmanuel nos alerta. Essa mesma inteligência que hoje consegue construir um avião para diminuir as distâncias, ela faz com que esse avião seja utilizado como uma máquina de guerra. Essa mesma inteligência que utiliza os conhecimentos físicos e científicos da radioatividade na medicina, também é utilizado para construir armas de destruição em massa. E por aí vai. Quando não fazemos o uso adequado da inteligência, porque justamente o Livro dos Espíritos nos diz que o ideal é que o homem desenvolvesse o intelectual e o moral de forma equiparada, que eles caminhassem lado a lado, para justamente não haver esse tipo de distorção, para justamente não esquecermos do nosso próximo, para justamente deixarmos de lado os nossos interesses meramente materiais e passarmos a buscar a vida futura, passarmos a buscar o nosso entendimento e o nosso engrandecimento em algo além da matéria. Então Deus, ele nos dá essa missão de progredir. Ele busca que a gente se esclareça, justamente para que a gente possa progredir, para que possamos avançar. E para isso, nós, infelizmente, ainda vamos cometer erros, vamos tropeçar, mas cabe a cada um de nós tirar o ensinamento necessário, o entendimento necessário de cada situação em que nos depararmos. E ao longo da história, nós nos deparamos justamente com um desses pontos, que é a nossa evolução do senso de justiça. E baseamos muitas vezes esse senso de justiça na lei mosaica, aquela lei de Talião, que é uma lei da época que precisava ensinar aquele povo a respeitar o outro, impondo a justiça através do castigo, que fazia com que o outro entendesse que, se ele fizesse mal ao seu irmão, ele iria acabar sofrendo as mesmas consequências. Mas o homem precisava daquilo, porque até então aquela civilização liderada por Moisés, ela só teve contato com escravidão, ela só teve contato com dor e sofrimento, onde todos da sua época tiveram as suas vontades caladas e foram impostas as vontades daqueles que os governavam. Então aquele povo, quando conseguiu a liberdade, ele precisava desse tipo de orientação. Mas aí, 1.300 anos depois, veio Jesus, o espírito mais puro que já habitou a orbe terrestre, o espírito mais puro que já esteve conosco. E ele veio justamente nos trazer uma boa nova, uma boa notícia, de que a justiça também ela se faz pelo amor, de que a justiça ela também se faz pela compreensão e pela caridade. E como ele mesmo disse, ele não veio contrariar a lei de Moisés e nenhuma outra lei. Ele veio apenas nos mostrar que podemos ser justos de outra forma. Que muitas vezes castigar o outro não nos torna justos, mas tratá-lo com carinho e acolhimento faz com que ele perceba que deve mudar a sua forma de agir. Vamos voltar lá para as parábolas, onde Jesus não julgou nem castigou nenhum daqueles que cometeram erros até aquele momento. A única coisa que ele pediu foi: vá e não peques mais. A tua fé te curou.
porque justamente ele pede esse comprometimento. Esse comprometimento de que a partir de então vamos deixar com que o amor e a caridade façam parte das nossas vidas e da nossa jornada. Então, como nos diz Emmanuel, nós devemos deixar que a caridade, o amor brote em cada um de nós, que nos fará enxergar o nosso próximo como nosso irmão, que nos fará perceber que nós todos fazemos parte de uma grande família que deve evoluir junto, que deve evoluir em conjunto, que não basta eu querer evoluir sozinho, querer apenas a minha satisfação e esquecer do meu irmão, esquecer do meu próximo que está em dor e sofrimento, não me compadecer da sua dor. E é justamente aí que Jesus ele vem também nos dá a oportunidade através da reencarnação, onde ele permite que essas faltas elas sejam reparadas através do amor, onde muitas vezes no meu seio familiar aquele grupo recebe um desafeto, para que ao invés de castigá-la, ao invés de se vingar, ele consiga desenvolver por aquelas pessoas que outrora ele tinha raiva, ele desenvolva o amor, ele desenvolva bons sentimentos, ele perceba que todos somos irmãos. E que ele também consiga, em uma outra encarnação, mesmo que aquele grupo não venha mais como seus parentes consanguíneos, ele consiga amar da mesma forma. Porque o amor, ele não se quebra com o distanciamento dos laços materiais. Os laços de amor, eles permanecem. Independente do tempo que se passe, independente da quantidade de encarnações que eu tiver. Todas as vezes que eu tiver contato com aqueles a quem eu desenvolvi esse sentimento de amor, ele estará presente na nossa relação. Porque, como foi dito, a nossa evolução se dá em conjunto, independente se é o meu irmão, se é a minha mãe, se é o meu filho. Eu devo ter a caridade, ter o amor, ter a compaixão e a piedade, sem distinção. E é justamente aí, meus irmãos, que surge a figura do Espiritismo. Eu não estou aqui em nenhum momento dizendo que o Espiritismo é o único caminho de salvação, ou que é a única doutrina ou religião que é dotada da verdade. O que eu estou dizendo é que o Espiritismo, no seu papel de consolador prometido, ele vem nos ajudar a sermos aqueles bem-aventurados que serão bem-aventurados aflitos, que Jesus os aliviará. A sermos aqueles que serão acolhidos com esse alívio, com essa orientação divina. Mas como já foi dito, não aquele consolo que nos exime do aprendizado, mas o consolo que nos mostra por que estamos sofrendo e como devemos nos portar para não mais nos colocarmos em sofrimento. Então esse é o papel que o Espiritismo desempenha quando Jesus disse que iria nos enviar o Consolador prometido, não como o dono da verdade, mas como aquele conjunto de ensinamentos que nos esclarece. Se pegarmos como comparação, quando todos nós na nossa vida acadêmica estudamos a matemática uma vez ou outra em nossa vida. Em um dado momento nós tivemos um professor que ele repassou a matéria de uma forma mais clara, de uma forma mais didática, que nos ajudou a ter uma melhor compreensão, por mais que ela fosse difícil. Em um outro momento nos deparamos com um professor mais rígido, que passava uma avaliação mais difícil, e que não passava a matéria de uma forma tão didática, mas os dois queriam lhe passar a matemática. A essência era a matemática. E para uns, aquele professor que para mim era bom, para outro poderia não ser. E aquele que para mim era ruim, para outro ele já poderia ter mais afinidade com aquela didática. Então o que eu estou querendo dizer é que o Espiritismo ele vem apenas buscar ser aquele professor que traz uma didática mais fácil, que nos explica de uma forma mais compreensível e mais acessível todos esses ensinamentos da Boa Nova, que nos explica de uma forma mais clara para que possamos ter essa compreensão de aplicar esses ensinamentos de amor e de caridade em nossas vidas. Então esse é o papel do Espiritismo, não é se impor ou querer anular outras religiões.
Se você, independente da religião que está, se você carregar dentro de si essa essência da boa nova, essa essência do amor e da caridade, não importa, você está no caminho correto, independente de onde você esteja. Então deixe brilhar a sua luz, deixe florescer aonde você estiver. Aonde você se fizer presente, haja da melhor forma, haja para contribuir. Então, como Jesus disse que não veio destruir a lei de Moisés, o papel do Espiritismo também é esse, ele não veio destruir nenhuma lei. Ele veio apenas apresentar de uma melhor forma esses ensinamentos, através dessa tríplice que ele nos apresenta, da ciência, da filosofia e da religião. A religião que também caminha junto com a nossa moral, que nos faz ter o conhecimento filosófico, sem desprezar os conhecimentos científicos, mas também tendo a certeza de que a nossa moral deve estar dentro desse processo de evolução. E é aí que a doutrina espírita, que o Evangelho segundo o Espiritismo, como ele diz lá na sua introdução, ele tenta nos trazer essa base moral, essa base de construção, onde conseguiremos fortalecer a nossa fé, onde conseguiremos estar aptos a caminhar de uma forma adequada, mesmo quando nos deparamos em momentos de dor e de dificuldade, mesmo quando achamos que aquele momento é insuperável. Se nós tivermos essa base moral consolidada, independente da situação, nós conseguiremos avançar. Nós conseguiremos colocar em prática esses ensinamentos, trazendo aí uma sobreposição das nossas vontades, dos nossos sentimentos acima do materialismo, alinhando os nossos sentimentos em conhecimentos espirituais, onde nós vamos passar a angariar tesouros morais, né? É aquele ensinamento de Jesus: onde está teu tesouro, estará teu coração. Então que consigamos concentrar os nossos anseios, as nossas vontades na vida futura, deixando de lado muitas vezes essas convenções sociais que nos fazem achar que sucesso só é se eu tiver um bom emprego, se eu for dotado de uma boa situação financeira, e que muitas vezes essa busca por esse sucesso que foi imposto pela sociedade me faz agir de forma equivocada, me faz voltar lá para aquelas atitudes de instinto, me equiparando aos animais irracionais que agem por instinto, esquecendo do outro, a qualquer custo querendo atingir aquela busca de sucesso material, sem ligar se eu estou machucando o próximo, sem ligar se eu estou passando por cima do outro, se eu estou colocando alguém em sofrimento. Então, essa nossa busca deve consistir nisso, de colocarmos os nossos anseios acima da busca material, acima dessa nossa vontade apenas do imediatismo de sucesso material, buscando justamente esse progresso onde nos tornará espíritos puros, onde cada vez mais que conseguirmos calar as nossas paixões, né? Não estou aqui dizendo que de uma hora para outra nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Como nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, o bom espírita, né? O bom cristão, é aquele que combate diariamente as suas imperfeições. Não necessariamente eu tenho que me tornar perfeito e nem vou conseguir nessa encarnação. Mas se a cada dia, quando aquela imperfeição ela quiser interferir na minha vida e na minha conduta, se eu conseguir calar, se eu conseguir deixá-la de lado, se eu conseguir que ela não interfira, eu já estou rumo a esse caminho do homem de bem, do meu progresso espiritual. Já estou rumo a me tornar esse bom espírita, né, que é um verdadeiro cristão, que pratica a lei de amor e de caridade. Então temos também que ter esse entendimento e essa humildade de que estamos aprendendo, de que ainda vamos errar muito, mas cabe a cada um de nós, dependente da situação, tirar o entendimento e o aprendizado necessário diante daquele erro, diante daquilo que nos depararmos, e buscar fazer diferente.
É aí que nós saímos do estágio de ignorância. É aí que nós paramos de agir da mesma forma, mesmo sabendo que aquilo nos coloca em dor, que aquilo nos faz sofrer e faz sofrer ao nosso próximo. Quando persistimos, nós estamos em estágio de ignorância. Então é esse combater que nos fará avançar. E Kardec pergunta aos espíritos se o homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso. E os espíritos respondem que não, mas tem o poder de atrapalhar, de embaraçá-lo. Que é justamente aí quando ele deixa que o orgulho ou o egoísmo falem mais alto. Quando eu dou prioridade apenas ao meu intelecto, apenas às minhas satisfações e paraliso a marcha do progresso moral. Eu impeço que a humanidade avance. Porque a conduta individual de cada um de nós vai refletir no todo. E isso, esse orgulho, esse egoísmo, eu só vou conseguir combater através da prática da caridade. Como nos diz Paulo, entre a fé, a esperança e a caridade. Ele usa o termo amor, mas amor, caridade é justamente o amor em ação. Ela é a mais sublime, porque através da caridade eu coloco em prática a minha fé. Eu construo e consigo buscar concretizar as minhas esperanças em algo melhor. Eu consigo concretizar as minhas esperanças de que posso fazer diferente. De que minhas atitudes, mesmo que individuais e pequeninas, mas elas vão fazer a diferença. Porque o bem, ele contagia. Porque o bem, ele faz com que bons sentimentos se espalhem ao meu redor. E nós sabemos que as atitudes, elas ensinam muito mais do que as palavras. Quando agimos de forma adequada, aqueles que nos rodeiam vão perceber muito mais do que através de horas de conversa. Porque você está agindo de forma condizente, está exemplificando. Vamos nos lembrar de Jesus, ele além de ensinar, ele acima de tudo exemplificou em todos os momentos de sua vida. Então é aí quando a gente busca, justamente temos ouvido falar muito de transição planetária, de planeta regenerado, e nós esquecemos de que essa transição, esse mundo regenerado é uma construção individual de cada um de nós. Que nós temos que perceber que não vamos arrancar de nós um sentimento ruim, mas nós vamos transformá-lo. Nós vamos modificar aquele sentimento ou aquela conduta ruim. E isso vai refletir no todo. Voltando lá no início, quando foi dito que ao longo da evolução da alma, isso se refletiu na aparência do planeta, porque foi se construindo cidades, se organizando em civilizações, construindo máquinas, porque essa era a vontade humana. Esse foi o desenvolvimento humano que foi fazendo o meio se modificar. Então, se eu começo a internalizar individualmente a vontade de mudar e de espalhar o amor e a caridade, aquilo que está ao meu redor, todo o meio ao meu redor também vai se modificar. Então, o nosso planeta ele só vai se regenerar com a contribuição individual de cada um de nós, nos fazendo avançar nesse estágio onde não deixaremos mais que as nossas paixões elas interfiram na atmosfera, na vibração terrestre. E pouco a pouco cada um de nós vai se evoluindo. Vai evoluindo espiritualmente e moralmente, desenvolvendo virtudes. E vamos perceber que o bem e o amor vai passar a dominar. Porque todos nós estaremos com atitudes condizentes. A maioria estará em atitudes condizentes com o amor e com a justiça. E isso vai exigir de nós uma reforma íntima, que é justamente quando percebemos a necessidade dessa mudança interior de atitudes, através do trabalho. Através do trabalho, não aquele trabalho remunerado mensal, mas o trabalho na prática do amor e da caridade. O trabalho em benefício da coletividade. O trabalho que também nos ensina mais do que a teoria.
Assim como as nossas ações demonstram e ensinam mais do que palavras, o trabalho, a prática, sairmos da ociosidade vale muito mais de ensinamento do que toda a teoria que pudermos ter. Porque temos que colocar em prática a nossa fé, o nosso entendimento. Não é um processo fácil, é um processo difícil, mas não é impossível. E temos todas as bases ao nosso lado. Temos todo o Evangelho, todos os ensinamentos. Basta cada um de nós desenvolver essa vontade, essa perseverança de avançar. Como nos diz Haroldo Dutra, a reforma íntima é como você querer reformar um avião em pleno voo. É algo que vai trazer muita tribulação, que vai trazer problemas, mas não é impossível. Que é algo que vai muitas vezes fazer você se questionar se vale a pena, porque em alguns momentos você vai ter momentos de dor. Mas é justamente através de todas essas situações que você vai se melhorar, que você vai se modificar. Buscando primeiramente o conhecimento, mas também buscando aplicar esse conhecimento. Fazer isso uma conduta diária em nossas vidas. Então, meus amigos, só para que a gente finalize a nossa conversa de hoje, eu vou trazer aqui um ensinamento de Emmanuel, quando ele nos diz que a alma ela foi criada por amor, criada para amar. É uma essência divina. E que a gente busca auxiliar em silêncio, entendendo a situação de cada um, ouvindo a dor e o íntimo de cada um, e ouvindo dentro de nós a nossa consciência, que sempre ela nos traz aquela centelha divina de amor falando dentro de nós, que passemos a escutá-la mais, que não deixemos ela adormecer dentro de nós, e que possamos compreender, que possamos nos instruir e que busquemos avançar através do trabalho e através da caridade para com todos. Muito obrigado. Só tenho a agradecer e espero ter contribuído de alguma forma nessa reflexão. Agora eu vos convido a fazermos a nossa prece de encerramento para que possamos voltar às nossas atividades de forma harmônica, de forma equilibrada. Pai de infinita bondade, só temos a Te agradecer, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, pela oportunidade que nos concede de aprendizado, de esclarecimento. Que possamos cada vez mais fortalecer a fé em Ti, buscando avançar, colocando em prática os Teus ensinamentos, Senhor. Buscando nos modificar interiormente, exteriorizando paz, amor e caridade em nossas ações. Que no convívio com nossos amigos, familiares, possamos manter atitudes condizentes com os Teus ensinamentos. Obrigado pelas Tuas bênçãos. Leva o consolo a cada irmão em dor e sofrimento, aqueles que se encontram enfermos. E possamos sempre em Ti encontrar a paz e a segurança para prosseguir. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Quero mais uma vez agradecer à casa pela oportunidade e até a próxima. Uma boa noite a todos.